Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Nós vamos começar nosso culto. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quer dizer que hoje, mais um momento, estamos aqui nessa sala de reunião, de oração. Né? Louvado seja Deus, porque nos concedeu esse privilégio de estarmos aqui. Né? Nos deu essa ponte, nos viabiliza que nós podemos ter contato uns com os outros, com os nossos irmãos, em forma de oração. E para iniciar, né, propriamente dito, o nosso culto, eu vou fazer uma oração. E logo em seguida, eu deixei até um recadinho para a Aline, para saber se ela poderia louvar com 2 cânticos, se daria certo. Sim, irmã, sim. Pronto. Então, após a oração, a Aline fica com o louvor. Vamos orar, irmãos.
Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esta rica oportunidade, ó Deus, que Tu nos concede. E mais um momento estamos em Tua presença, com o coração gratos, ó Deus, e reconhecido pelo Deus tão tremendo que Tu és, pelo Deus fiel, pelo Deus providente, pelo Deus cuidadoso, pelo Deus que caminha conosco todos os dias, que derrama sobre nós a tua graça, que nos fortalece, que nos mantém de pé, que nos dá ânimo e esperança. Deus, obrigada por cada irmão nesta noite. Obrigada por cada familiar, por cada família aqui representada. Nós queremos te pedir, ó Deus, continua a nos ajudar. Continua, ó Deus, a segurar nas nossas mãos. Continua, ó Deus, a caminhar conosco todos os dias. E que a tua presença, ó Deus, seja a mais preciosa coisa que nós podemos desfrutar nesta vida. Deus, obrigada por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Com a Aline. Amém, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos louvar ao Senhor com o número 14 do nosso inário, louvor bastante conhecido. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Amém. Obrigada, Aline. Mais um ou são dois? Mais um. Vamos louvar o 113. Estou me recuperando de uma gripe, mas tudo vem a ser para a honra e glória do Senhor. É o 113 do nosso inário. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar.
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Vamos fazer leitura lá no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 13 a 15. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Neste momento, eu gostaria de fazer dois pedidos de oração antes de passarmos a palavra. E um dos pedidos é pelo povo afegão, do Afeganistão, né? Hoje eu vi uma nota falando que ontem, as tropas americanas deixaram o Afeganistão numa corrida contra o tempo, né? Tentando retirar muitos estrangeiros e refugiados de lá. Houve um acordo dos Estados Unidos com o Talibã, e eles tiveram que, assim, correr mesmo para poder retirar essas pessoas de lá, né? Com aquele acordo feito com aquele atual governo, né? Então, mas mesmo assim foram retirados mais de 123 mil, a reportagem falou. Muito embora muitas pessoas ficaram, foram muitos deixados para trás, inclusive muitos cristãos foram deixados, porque não tinham passaporte, não tinha documento dos Estados Unidos, aquele protocolo todo. Inclusive, muitos que ficaram estão alguns cristãos que estão lá, inclusive um deles, né, que fez um pedido assim, um clamor muito grande, que a igreja orasse por eles. Aí até tem um nome fictício, né? E pediu para que orassem por ele, eles estão no esconderijo lá, e tem mais de 12 crentes nesse esconderijo lá em Cabul, e pediram para que a igreja
orassem, clamassem que eles estão sendo o quê? Atacados, né? De um jeito ou de outro são pressionados, pressionados com telefonemas, aquela pressão, nós estamos chegando aí, vocês precisam se apresentar, aquela coisa bem opressora que a gente já conhece, né? Todo o cenário daquele país. Então, nesse momento, eu vou pedir a Tairone para orar nesse sentido, para que Deus possa acampar, como ele mesmo falou, esse cristão, que a igreja orasse para que Deus acampasse os seus anjos, né? Desse ordem aos seus anjos para que eles fossem protegidos, eles fossem libertos, para que Deus possa abrir uma porta, dar um direcionamento e até mesmo poupá-los, né? Da vida, que com certeza nesse momento é um momento que eles estão cheios de medo. Inclusive, uma das cristãs, né, que lá está, ela assim muito frustrada e ela dizia que o plano deles era pregar o evangelho lá, né? E aí a gente está vendo que de forma bem truculenta mesmo, eles estão sendo interrompidos de pregar o evangelho de Cristo. Então o evangelho também está sofrendo com essa perseguição naquele país tão ditador, tão triste, como a gente já bem conhece. Então, eu vou pedir a Tairone para orar por o povo afegão, lá no Afeganistão, e em seguida eu vou pedir à missionária Zélia para orar pelos missionários, certo? Pelos missionários no nosso Brasil, pelos povos não alcançados, pelas tribos, as etnias, os lugares onde o Evangelho de Cristo é muito difícil o acesso, e orar no contexto geral, Brasil e fora do Brasil também, já que nós estamos também fechando o mês de missões, né? Agosto é o mês de missões, e eu vou pedir a Zélia para orar nesse sentido. Primeiro Tairone ora e logo em seguida Zélia ora, tá certo? Ok. Amém. Estão todos me ouvindo? Sim, Oremos. Querido Deus e Pai, nós te rendemos primeiramente graças, pois nós sabemos que és misericordioso, Senhor. Sabemos que a tua misericórdia dura para sempre, que és boníssimo, que és onipotentíssimo, Senhor. Que o Senhor pode fazer todas as coisas conforme o seu agrado. E sabendo disso, Senhor, tendo consciência de quem tu és, nós te pedimos, Senhor, a favor daquele povo. Te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia, que exerça, Senhor, se assim for da tua vontade, compaixão para com aquelas pessoas. Ô, Senhor, que governo cruel. Nós te pedimos, Senhor, que mude a situação, Senhor, daquele país, que mude, Senhor, a situação daqueles irmãos. Nós sabemos, Senhor, que és soberano e que, como Provérbios fala, o Senhor tem o coração do rei como um cetro em sua mão e para onde quiser o inclina. Nós sabemos que todas as autoridades são constituídas por ti e que o Senhor constitui reis e desfaz reis. Sabemos que o Senhor eleva governos e o Senhor derruba governos. Sabemos que o Senhor cria todas as coisas com um propósito. E, Senhor, nós te pedimos pela misericórdia de teu Filho, que converta todo o mal que está acontecendo naquele país em bem. Senhor, que os cristãos que estão sendo perseguidos naquele lugar, Senhor, eles possam sentir as promessas que o Senhor fez, de que estará conosco até a consumação dos séculos, de que somos perseguidos, mas não desanimados, que o Senhor nos guarda em todas as circunstâncias, que o Senhor não deixará que os nossos corações sejam desfalecidos. Meu Pai, eu te peço em favor daquele povo, te peço em favor daqueles irmãos, eu te peço, Senhor, que cuide deles, renovando em seu coração as promessas ditas na tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia daquele povo, que o Senhor os ajude a passar por esse momento tão difícil. E, Senhor, que as mortes possam diminuir.
tanto de cristãos, Senhor, quanto daquele povo, de crianças, de mulheres. Nós te pedimos, Senhor, pela vida daquele povo. Nós te pedimos, Senhor, que exerça misericórdia daquele país. Porque sem ti, Senhor, sem ti, nada nós podemos fazer, nada nenhum homem pode fazer, pois somente tu, Senhor, és soberano. Nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, em nome de teu Filho amado Jesus, que vive e reina por todo o sempre. Amém. Amém. Continuando em tua presença, Paizinho querido, quero te louvar na beleza da santidade e render graça por este momento ímpar que o Senhor nos concede, enquanto igreja do Senhor, estarmos reunidos aqui para buscar a tua face. Louvamos-te, ó Deus, pela vida da tua filha, à frente desse trabalho. Te louvamos pela tua congregação de Barra de Santa Rosa aqui conosco. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor e tua fidelidade. Nesse momento, ó Deus, queremos lhe rogar que o Senhor, que é soberano e santo, seja com todos os missionários da APMT. Que o Senhor seja com todos os missionários da Junta Nacional de Missões. Que o Senhor seja com todos os que fazem a missão Kaiowá. Que o Senhor seja, meu Pai, com o teu trabalho em Catolé de Zé Ferreira, em Barra de Santa Rosa. Seja com o teu trabalho aqui em Grande, pois o Senhor nos ordena para irmos, pois a sua palavra já nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta obediência é um trabalho missionário. Queremos te rogar, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, seja com as famílias que se encontram, Senhor, nos diversos campos missionários. Seja com o momento, Senhor, financeiro, seja com a saúde dos teus filhos, seja com a inveja de anunciar a tua palavra, ó Pai. Seja, Senhor Deus, com o deitar e o levantar de cada um dos filhos, dos seus familiares. Seja, Senhor Deus, com tudo que o Senhor tem colocado em suas mãos, que eles entendam qual é a sua vontade, percebendo que ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, ajude a cada um, seja com todos os pastores, todos os presbíteros, todos os diáconos, seja, Senhor Deus, com a tua igreja espalhada no Brasil e no mundo, que é soberano sobre todas as coisas. Vá neste momento ao encontro de cada um. E esteja o Senhor abençoando todos os dirigentes do teu trabalho. Seja com o teu filho, Alexandre, seja com o teu filho, seja com o teu Nilson, seja com o teu filho, pastor Davi, Saul, corrigindo pastor Evanilson. Toma os teus filhos em tuas mãos, que todos eles sejam instruídos, que o Senhor use para conduzir o teu trabalho como a ti apraz, Senhor. Abençoa todas as missionárias e os missionários. Abençoa, Senhor, a tua filha, a missionária Fátima, derramando da tua graça e poder, e que ela seja instrumento em tuas mãos. Seja com o teu filho, ó Deus, e pela escolha que o Senhor fez para o sagrado ministério do teu filho. Esteja o Senhor abençoando hoje e sempre. Te rogamos, ó Pai, que seja com todo o trabalho da tua igreja, em todas as instâncias, em todos os locais, para que em tudo, tão somente, o teu nome, ó Deus, seja engrandecido, glorificado. Ajuda-nos em tudo. Te agradecemos por esse momento que estamos encerrando o mês de missões. Te rogamos que abençoe as sociedades, que cada uma sociedade seja consciente de que, enquanto sociedade, tem a responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação.
seja com todos nós. Perdoa os nossos pecados, seja de mente, palavra, obra, omissão, tudo aquilo que não te agrada. O sangue do Cordeiro deixa-nos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, para que possamos tão somente e fazer a tua vontade. Assim te rogamos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nesse momento, nós vamos passar a palavra a Alexandre, que vai nos trazer a mensagem. E antes, eu gostaria de pedir ao pastor Davi. Pastor Davi está aí? Tô sim, irmã. Tô aqui no de Francinar. Tá bom. Eu gostaria de pedir ao pastor Davi para orar, né, por Alexandre, que vai ser instrumento de Deus nesta noite para nos abençoar com a palavra vinda da parte do Senhor. Ok, vamos orar. Maravilhoso e bondoso Deus, nós estamos aqui reunidos como os teus filhos, como a tua igreja, para buscarmos a tua face em oração, e já fizemos isso em alguns momentos. Porém, nesse instante, nós precisamos e carecemos ouvir a tua palavra. Precisamos ser alimentados por ti, precisamos ser nutridos pelo teu Santo Espírito. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que nesse instante, através do nosso querido irmão Alexandre, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos revele a tua vontade, o Senhor alimente os nossos corações, o Senhor renove a nossa esperança em ti, o Senhor chame a nossa atenção, exorta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Senhor, a partir desse momento, ouvir uma palavra fiel, vinda do teu trono, e que o teu nome assim seja glorificado em cada um de nós. Te oramos, assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra, Alexandre. Amém, irmãos. Boa noite aos irmãos, graça e paz da parte de Deus, Pai Todo-Poderoso. Os irmãos estão ouvindo direitinho, não estão? Ótimo. Então, irmãos, eu vou dividir com os irmãos uma porção das Escrituras. Dentro da possibilidade, nós faremos a nossa devocional desta noite, tá? Então, vou ler aqui a 1 Pedro, quem quiser acompanhar, tiver Bíblia aí, capítulo de número 1, 1 Pedro, capítulo de número 1, e vou ler até o versículo de número 6. Capítulo 1, até o versículo número 6. Versículo 1 ao versículo número 6. Eu gostaria de conversar com os irmãos aqui hoje um pouco sobre o tratamento de Deus para as nossas vidas. O tratamento de Deus para as nossas vidas. Por o texto ser muito rico, obviamente eu não vou me alongar no sentido de espalhar a mensagem por muito tempo, tá? Mas eu vou me deter propriamente no texto. Então, o versículo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiro da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vocês, que sois guardados no poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar no último tempo. Nisso, exultai, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração e nos faça compreender, de fato, o real sentido. Queridos,
a vida cristã, nós compreendemos que ela é marcada por muitas alegrias e também marcada por muitas tristezas. Na verdade, a vida de todo mundo é assim. É marcada por muita alegria e também marcada por muita tristeza. Em muitos casos, às vezes mais alegria, em outros casos mais tristeza. Mas todo mundo passa por esses momentos de dificuldade. O texto que a gente está lendo aqui, irmãos, retrata o Deus Todo-Poderoso usando o seu servo na pessoa de Pedro para exortar determinados irmãos em determinadas comunidades a permanecerem firmes na caminhada. Permanecerem firmes na caminhada. Essa carta aqui, irmãos, ela é chamada de carta universal. Por que carta universal? Porque ela é dirigida a uma reunião de várias comunidades. Se você ver logo no versículo número 1, ele aí cita a dispersão do Ponto, Capadócia, Ásia e Betínia. Eram as regiões mais longínquas da província romana. Está aí logo no versículo 1. Você pode ver isso daí. Então, nessas regiões aí ficavam determinados grupos de irmãos, né? Muitos deles judeus, convertidos ao cristianismo, e, óbvio, também gentios, convertidos ao cristianismo. E esses irmãos estavam passando por N lutas. A gente vê isso daí logo de cara no versículo 5 e versículo 6. Tá? Versículo 5 e versículo 6. Mas, meus irmãos, o importante aqui, vale dizer que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 63 a 68 depois de Cristo. Perceba que ainda estamos falando aqui do primeiro século. Estamos falando aqui do primeiro século. E esses irmãos já estavam passando por lutas, por tribulações diversas. O que é importante ainda nesse texto é que logo no versículo número 1, ele já diz quem é o escritor da carta. Pedro. O escritor da carta é Pedro. Pedro é um apóstolo chamado pelo próprio Jesus Cristo para andar com Jesus Cristo e também orientar as ovelhas de Deus. Pedro era uma grande liderança dentro da igreja primitiva. Tá? Vale aqui salientar isso. Pedro era uma grande liderança da igreja primitiva. Pedro, ele diz que também é apóstolo de Jesus Cristo, aquele que é enviado pelo próprio Jesus. Pedro andou com Jesus, os irmãos sabem, 3 anos e meio aproximadamente, foi o ministério de Cristo. Ele, no caso Cristo, pregou, ensinou e curou. E Pedro andou nos pés de Cristo, ou seja, aprendeu do próprio Cristo. Cristo aqui foi o maior mentor de Pedro. E Pedro impregnou essas verdades e passou isso para os irmãos da igreja fortemente, com muita convicção. Ok? E, além disso, irmãos, ele traz um tratamento aí, uma palavra muito específica para nós, no versículo 1. Ele diz que esses irmãos eram eleitos. Eram eleitos. Eleito aqui, irmãos, nada mais é do que o privilégio que Deus dá àquele que Deus resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro está falando, irmãos, para os seus leitores sobre a posição privilegiada dos salvos em Cristo. Não é pelos méritos da fé, não é pelos méritos humanos, mas é pelos méritos de Cristo unicamente. Eleitos pelos méritos de Cristo. Quando ocorreu isso, irmãos? A Bíblia responde. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo que Deus elege o seu povo para ser povo peculiar seu, né? Que andem irrepreensível. E aqui ele usa esse termo, irmão, carinhosamente para fortalecer aqueles irmãos na caminhada. Vocês, olha, são eleitos de Deus. Vocês são eleitos de Deus. Se regozijem com isto, porque vocês são um povo, dentre todos os povos, eu escolhi você, ou vocês, para serem eleitos de Deus. E ele diz que esses eleitos de Deus, irmãos, eram tão somente da diáspora, ou seja, nas fronteiras da diáspora. Ele quer dizer o que com isso, irmãos? Quer dizer que esses irmãos estavam longe da Palestina, ou seja, do seu lugar de origem, provavelmente, e estavam espalhados por toda a província romana, especificamente nesses pontos que horas aqui anteriormente eu citei. O ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Betínia. O que a gente nota, irmãos, aqui nesse texto ainda, nesse versículo número 1, é que esses irmãos não tinham pastor inicialmente. Não tinham pastor inicialmente. Eles ouviram a mensagem, muitos deles ouviram a mensagem lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Provavelmente também ouviram a mensagem dentro das viagens missionárias de Paulo. E eles guardaram essa fé,
acreditaram nessa fé de Deus e começaram a pregar também essa fé para outras pessoas. Ali se formou-se, então, essas comunidades. Só que Pedro tomou conhecimento, na ocasião, que esses irmãos estavam passando por lutas internas, ou seja, no seio da igreja, e externamente, por parte das lideranças civis, provavelmente pelos governadores romanos da sua época. Tá? E aqui Pedro traz uma palavra para a gente, irmãos, de encorajamento. Foi a mesma palavra que Pedro usou para aqueles irmãos. Você nota que no versículo 2, irmãos, ele ainda continua a repetir a palavra do versículo 1. Eleitos de Deus. Eleitos de Deus. Você percebe aí no versículo 2 que a palavra ela está no plural. Se está no plural, ele está dizendo para outras pessoas também. Tá? Não está se referindo somente a uma pessoa. Então está se referindo aí, eleitos de Deus, para N comunidades. Essa carta serviria para ser uma carta circular, para servir de orientação, de auxílio, de direção, tendo o objetivo de encorajar aqueles irmãos que passavam por determinadas situações. Tá? E ele diz ainda, irmãos, no versículo 2, ele diz, segundo a presciência de Deus Pai. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, ele sabe do futuro. Deus sabe do futuro. Mas não só sabe o futuro. Ele, além de saber o futuro, ele trabalha no futuro. Embora que às vezes a gente não compreenda o trabalhar de Deus. Mas Deus está trabalhando no futuro, irmãos. Cada pessoa, Deus trabalha no futuro. Então, presciência aqui, necessariamente, não é somente o conhecer de Deus de antemão do futuro. Mas, aqui, está tratando, irmãos, de um conhecimento onde Deus, além de conhecer, ele trabalha no futuro. Quer ver um exemplo? Eu vou jogar isso para a prática. Você lembra, provavelmente, quando você se converteu. Tem uma data específica. Mas você também lembra da primeira oração que você fez na igreja, você lembra do primeiro louvor que você cantou na igreja, provavelmente, da primeira pregação que você fez, e você lembra quando você começou a se regozijar no Senhor. Percebe? Só que isso daí já estava antes da eternidade. A escolha de Deus é antes da eternidade. O tempo de Deus é sem limite. O tempo de Deus é sem limite. Então, presciência aqui não é somente Deus conhecer esse futuro de antemão, mas é trabalhar nesse futuro de antemão. Ou seja, Deus sabe do futuro, mas também trabalha no nosso futuro, irmãos. Isso é muito, muito importante. E além de Deus trabalhar nesse futuro, irmãos, além de Deus conhecer de antemão esse futuro aqui, a ideia aqui, irmãos, inclui a escolha e o propósito soberano de Deus, amoroso e eficaz para o seu povo. Se você perceber, irmãos, aqui, essa palavra ela tem um sinônimo de escolher no futuro. É isso que Deus fez, irmãos. Deus nos escolheu com um amor inigualável. Podemos assim confirmar, tá? Podemos assim confirmar. E, além disso, ele usa a palavra aqui, presciência de Deus Pai. Além dele ser Deus, que escolhe, que é poderoso, que é eficaz, que salva, que regenera, que batiza o ser humano, também ele é Deus Pai. Isso quer dizer, irmãos, que nós temos uma paternidade. Alguém em quem nós podemos contar quando nós estamos orando. Alguém que nós podemos contar quando nós estamos passando por lutas, tribulações adversas. Deus é Deus Pai. Ele não é só um Deus criador do céu e da terra, criador do universo. Ele é um Deus Pai. Isso aqui mostra a paternidade de Deus em relação a nós. Percebe isso? E ele diz ainda, irmãos, no texto, descorrendo o texto, ele diz santificação, em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. Certamente você já leu no livro de Efésios, capítulo 2, que o texto ali discorre que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Não sei se os irmãos aqui já viram uma pessoa falecida, morta. Se você tocar nela, chacoalhar ela, não vai dar em nada. Se você gritar perto dela, não vai dar em nada. Cortar ela, não vai dar em nada. Porém, irmãos, aqui nós anteriormente éramos isso, mortos em delitos e pecados, e pela ação poderosa do Espírito Santo, fomos, tão somente, irmãos, ressuscitados, por assim dizer. Fomos, irmãos, regenerados, fomos santificados pelo poder da palavra de Deus, irmãos.
É isso que acontece. E aqui, irmãos, a santificação no Espírito tem a posição de ser uma santificação em linha vertical. Primeiramente Deus, primeiramente Jesus Cristo, primeiramente o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Depois tem a santificação, irmãos, que ocorre na forma horizontal. Todo dia eu tenho que me santificar. Todo dia eu preciso me organizar. Organizar nas palavras, organizar no que eu falo, organizar no que eu vejo, organizar no que eu escuto, irmãos. E isso é importante. Quando eu falo aqui organizar-me, eu estou me referindo a policiar-se. Ou estar se policiando, estar vigiando. Tá certo? E ele diz aí, irmãos, ainda para a obediência. Eu fui eleito. Eu fui eleito. Deus agora passa a ser o nosso Pai, eleito, né? Eleito pela presciência de Deus Pai, na santificação do poder do Espírito. Só que ele dá a condição agora, irmãos, do nosso relacionamento com Deus. Eu preciso agora andar em obediência. Andar em obediência. É isso que a Bíblia está dizendo aí. Eleitos, santificados para a obediência. E isso, irmãos, tem um valor extraordinário, porque é através do sangue de Jesus Cristo, está aí no versículo número 2 ainda, através da aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ele conclui o versículo número 2, irmãos, trazendo duas palavras que são importantes para nós. Duas palavras que nós não podemos sair daqui sem dizer ela, tá certo? A primeira palavra que ele traz aí, irmãos, no versículo 2 ainda, na última parte, é graça e paz. Graça e paz. Na verdade, são três. Graça e paz sejam multiplicadas. Tá? Graça, os irmãos sabem que é um favor de Deus em relação a nós. Nós não éramos nada, aliás, ainda não somos, né? Tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo é dele mesmo, tá? E esse é um favor de Deus, a salvação vem de Deus para a nossa vida. Nós estamos respirando porque Deus permite, estamos falando porque Deus permite, estamos aqui com os irmãos porque Deus permite, estamos passando luta porque Deus permite, estamos na bênção porque Deus permite. É isso, irmãos. Essa graça de Deus é uma ação direta atingida no coração do pecador, fazendo com que ele mude a sua vida por completo. Quem é que muda a vida do pecador? É o próprio Deus. Não é eu dizer eu quero mudar. É o próprio Deus que muda. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na vida dele. Tá? E paz, irmãos, aqui tem o caráter de ser a condição objetiva de estar corretamente ligado com Deus. Mesmo em meio à luta, você sente uma paz. Mesmo em meio a uma adversidade, você sente uma paz. Você confia no Deus que criou os céus e a terra. Você crê na soberania do Deus eterno. Você crê na providência de Deus. Mesmo passando por tudo, o mundo se desmoronando, mas você crê que Deus, ele é suficiente em todas as questões. Isso é muito maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso. Agora, irmãos, no versículo de número 2 ainda, ele diz, sejam multiplicadas. Não sei se os irmãos percebem aí no texto, mas o versículo 2 ainda ele diz, sejam multiplicadas. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Quer dizer o seguinte, olha, além de vocês terem a graça de Deus, além de vocês terem a paz de Deus, eu quero que vocês também multipliquem esta graça e esta paz entre vocês, irmãos, entre a irmandade. Graça e paz. Além de ser aqui, irmãos, uma saudação, também é uma bênção. Seja multiplicada entre vocês esta graça e esta paz. É isso que o texto aí está dizendo. E se você notar, aí está falando no plural. Tá? Está falando no plural. Na sequência, irmãos, vem um ato de ação de graças. Um ato de ação de graças. Se você notar, o versículo 3 é um ato de ação de graça, implementado em seu bojo alguns ensinamentos que são necessários para nós. Primeiro dele, bendito Deus e Pai. Eu começo bem dizendo a Deus, Pai. Por que eu preciso bem dizer a Deus, Pai? Porque eu fui eleito por Ele. Em primeiro lugar, eu fui eleito por Ele. Eu não merecia isso. Aliás, eu não mereço isso. Você não merece isso. Mas você foi. Você foi eleito por Deus. Escolhido por Deus. Isso já mostra, irmãos, a segurança eterna de Deus em querer lhe escolher. Tá certo? E na sequência ele diz assim, sejam multiplicadas as misericórdias. Segundo as misericórdias. Pô, irmão, você já imaginou se não fosse a misericórdia e a graça de Deus? Nós seríamos consumidos. Seríamos consumidos. Todas as vezes, irmãos, que você está orando, você ora diante de Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo. Todas as vezes que Deus lhe vê, Deus não só lhe vê, Ele vê Jesus Cristo em você. Deus vê Jesus Cristo em você. É através da graça de Jesus.
É através da misericórdia de Jesus Cristo, que esvaziou o céu e encheu a terra com esse fim e com esse propósito de fechar a aliança com o seu povo. Fechar a aliança com o seu povo. Não é com todo mundo da terra, mas são com os escolhidos que estão na terra. Quem são os escolhidos? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E ainda, irmãos, ele cita ainda, depois de segundo a sua muitas misericórdias, ele diz, nos regenerou para uma viva esperança. Vocês conseguem ver isso daí, né? Regenerou para uma viva esperança. Quem faz esse processo aqui da obra da regeneração é a ação do Espírito Santo através de Deus Pai, através de Deus Filho e através de Deus Espírito Santo. Perceba isso. A ação regeneradora do Espírito Santo. Nosso comportamento antes era diferente. Nossa forma de pensar antes era diferente. Agora, irmãos, nós temos Cristo. Então, já muda tudo, porque nós temos uma mente regenerada. Somos regenerados pelo poder de Deus. E isso, irmãos, para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Que viva esperança é essa, irmãos? Ele diz no texto seguinte, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, isso aqui é a prova irrefutável dentro do cristianismo. Muitos reis já tentaram derrubar essa tese aqui da ressurreição de Jesus. Muitos líderes religiosos, políticos já tentaram derrubar essa tese e chegaram a nenhum consenso. Essa tese aqui, ela permanece de pé e vai permanecer de pé até a volta gloriosa do Senhor, até a gente se encontrar com o Senhor e continuará de pé a toda a eternidade, perdurará toda a eternidade. E o que é importante aqui, irmãos, é o versículo 4, que ele diz assim, ó, para uma herança incorruptível, sem mancha, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vocês. Reservada nos céus para vocês. Perceba, irmãos, que se você olhar direitinho aqui, Deus está dizendo para você, olha, você está seguro na minha pessoa, ou seja, em Jesus. Você não sairá das minhas mãos. Ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. Pode passar por lutas, pode passar por tribulação, pode passar por adversidade, mas você vai estar seguro em Jesus Cristo. É isso que o texto está mostrando para a gente. E tanto é que é verdade que no versículo 5, irmãos, ele fala essa posição. Perceba que o versículo 5 é o complemento, irmãos, do agir de Deus para nós, como igreja. Claro, para aqueles irmãos e para nós. Ele diz assim, ó, os quais sois guardados pelo poder de Deus. Os quais sois guardados pelo poder de Deus. Somente essa frase aqui, irmão, você podia desligar tudo aqui e ir embora numa maior tranquilidade, dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu sou guardado debaixo do teu poder. Muito obrigado, Senhor, porque eu sou guardado debaixo do teu poder. Diante de tantas pessoas, o Senhor olhou para mim e me amou primeiro. É isso que o texto está querendo mostrar para você aqui, irmãos. Você é guardada pelo poder de Deus. E isso aqui, para mim, faz muita diferença, irmãos. Faz muita diferença. E ele diz ainda aí, irmãos, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ora, todos nós entendemos que Jesus Cristo vai voltar um dia. Todos nós compreendemos que Jesus vai voltar um dia. E essa deve ser a nossa grande esperança, irmãos. Crer que Jesus Cristo vai voltar. E tanto é que vai voltar para buscar os seus. Essa é a grande esperança. E ele fecha, irmãos, mostrando que aqueles irmãos deveriam receber essas verdades, mas também mostrou a situação real daqueles irmãos. Perceba no versículo 6. Nisto exultai, embora no presente tempo, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Lembra que eu abri aqui essa mensagem, irmão, dizendo que as provações, elas existem, né? As alegrias existem, mas as provações também existem. Nós não podemos ser irresponsáveis, dizer que só tem bênção. Também tem provações, né? Também tem provações. Porém, irmãos, segundo os textos anteriores, nós estamos guardados pelo poder de Deus e somos eleitos através de Deus Pai Todo-Poderoso. E isso pela sua presciência, porque Deus necessariamente não só sabe o futuro, mas que trabalha no nosso futuro. E trabalhar no nosso futuro é muito maravilhoso, irmãos. Isso mostra pra gente uma segurança e uma fé ativa que vem do próprio Deus. Essa fé não é nossa, ela vem do próprio Deus. A fé é um dom. A fé é um dom. É do próprio Deus, brota do próprio Deus em nosso coração. Eu gostaria de fechar dizendo isso, irmãos. Todos nós somos guardados pelo poder de Deus. Oremos, irmãos, pelos nossos irmãos na fé,
que estão passando por lutas. Eles são guardados pelo poder de Deus. A situação é muito difícil, mas nós devemos continuar orando, porque nós temos a nossa responsabilidade. Deus nos elegeu, mas temos a responsabilidade de continuar orando por eles, em nome de Jesus. Vanusa. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Alexandre. Uma palavra maravilhosa, muito oportuna. Com certeza Deus falou profundamente aos nossos corações através da sua vida. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Vou pedir a Geralda para fazer uma oração por todos os doentes, os enfermos, aqueles que estão acometidos, né, do Covid e outras doenças, que estão de luto, estão numa situação difícil, né? Nesse momento de tanta instabilidade na questão da saúde, das finanças, a economia e tantas outras razões que nós já sabemos de cor, né? A atual situação que esse quadro da pandemia tem nos causado. Então, eu peço a Geralda que ore nesse sentido. E logo mais também eu peço a Melina para orar por essa, pedindo a Deus, né, mais uma vez, livramento, né, dessa nova variante que está se apresentando aí, né, para que Deus possa nos proteger, possamos sair também desse quadro, atravessar ele, né, seguros em Deus. E com a palavra Geralda, logo em seguida, Melina. Geralda? Geralda? Melina, tá? Tá vindo, Vanusa, para orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, segundo a tua palavra aqui, meu Pai, estamos apresentando esses pedidos, Pai, fazendo a ti súplica, Pai, pelos enfermos do nosso país, do nosso município, do nosso estado e do nosso país, meu Pai. Que você contemple a cada um no nome de Jesus. Contemple, ó Pai, também as famílias enlutadas, Pai. Tenha de misericórdia, Pai. Ó Pai, contemple a situação não só em questão de enfermidade no nosso Brasil, mas também as questões econômicas, Pai. As questões financeiras, Pai, do nosso país, as questões sociais. Ó meu Deus e meu Pai, se compadece do nosso país no nome de Jesus. Contempla todo o teu povo que faz parte dessa nação. Que a tua misericórdia, Pai, os alcance a cada um, meu Pai. Sede com as autoridades que governam a nossa nação. Sede com o nosso ministro da Saúde, Pai, para que haja maior empenho, Pai, em relação. Hoje os meus colegas todos precisando tomar a segunda dose, Pai. Não temos. Tenha de misericórdia no nome de Jesus, porque tem muitos estados que estão assim, Pai. E nós te suplicamos, e muita gente com diversas doenças que também não estão tendo a oportunidade de ser recebidos nos hospitais, Pai, como a Ana, meu Pai, que está com problema de diabetes e não tem como se internar. Tenha de misericórdia. E de mais muitas Ana que tem nesse país, que está nessa fila precisando de um hospital e infelizmente não está tendo a oportunidade, meu Pai. Em nome de Jesus, contempla, você é médico por excelência. Você é Senhor de todas as coisas, Pai. E Jesus, segundo a tua palavra, Jesus nos disse tudo o que pedir ao Pai, se crermos no seu nome,
e nós te rogamos. Nessa reunião em que estamos, no nome de Jesus te rogamos, que contempla todas essas situações e tenha de misericórdia de cada um e faz conforme a tua vontade. No nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por estarmos, Senhor, reunidos aqui hoje, ó Pai, para estar, ó Pai, sendo enriquecido através da palavra, onde fomos enriquecidos, Senhor, através de louvores, ó Pai, e por essa comunhão com os nossos irmãos na fé. Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir, Senhor, misericórdia, te clamamos, Senhor, por livramento, que o Senhor continue a nos guardar, Senhor, e a nos proteger de todo mal. Te pedimos, Senhor, também por aquelas pessoas que estão, Senhor, doentes, que estão enfermos em hospital, Senhor, que estão, Senhor, com Covid. Que o Senhor esteja, Senhor, os abençoando, Senhor, soprando fôlego de vida, Senhor, para essas pessoas. Te peço também, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais de saúde, Senhor, que estão à frente, Senhor, nesses hospitais, cuidando, Senhor, que o Senhor esteja com eles, nos protegendo. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, que essa nova variante, Senhor, não venha nos atingir. Ó Pai, que o Senhor guarde, Senhor, o teu povo e nos livre, Senhor, se for segundo a tua vontade. Sabemos, ó Pai, que tudo é de acordo, Senhor, com o teu querer, com a tua vontade, no teu tempo, Senhor. E nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua misericórdia, pela tua graça que é derramada constantemente sobre nós. Te pedimos, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão aflitos, que estão, Senhor, preocupados, Pai, que estão, Senhor, em depressão, que o Senhor esteja, Senhor, os abençoando, que o Senhor esteja, Senhor, mostrando, Senhor, essas pessoas e que possamos, Senhor, confiar em Ti, independente das circunstâncias, independente, Senhor, das situações. Pai, fica conosco, Pai, nos dá tranquilidade, nos traz, Senhor, a Tua paz e fica com cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, amados, nós iremos nos despedir nessa noite, nessa reunião de oração, né, desejando dias de paz aos irmãos. Agradecemos a presença de todos vocês aqui. Estou vendo que Vanessa está aqui, minha filha. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Então, nós agradecemos, né, a cada um, a Alexandre pela palavra, a Aline pelo louvor, e aos demais irmãos, né, que nós possamos ter dias de paz, continuarmos na presença do Senhor. Quero justificar também a presença de Saul. Hoje ele foi para esqueci, gente. A Conceição. Para Conceição. Da Conceição, que eu já vi a foto. Isso. Ele já estava fazendo a mídia. Ele foi para Conceição, disse que foi fazer um batismo, né? E por isso ele está ausente. Então, amados, vamos abrir os nossos microfones e vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Amém. Vamos lá? Amém. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu Seja nome, teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o O nosso de cada cada dia dia nos dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a a glória e a para glória sempre. para sempre. Amém. 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 Então, um abraço aos Amém. irmãos. Estamos despedidos. Deus abençoe a Deus todos, abençoe. em nome de Jesus. E até Amém. quinta. Amém. Até quinta, em nome de Amém. Deus Jesus. abençoe os irmãos. Boa noite.
Senhor chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e tudo